nossa gravação. Por que a gente grava? Porque depois a gente disponibiliza nos grupos de tudo que a gente tem lá, tanto das guardas municipais, né, ou da mentoria para a polícia, nesse caso aqui da guarda municipal. Mas a gente sempre grava as reuniões e as aulas para o pessoal depois poder revisar, para o pessoal poder, né, pegar algo aí no meio tempo, ou quem não pôde participar, ver num segundo momento, tá? E eu digo para ti, eu consigo mais assimilar ouvindo do que lendo. Claro, claro, claro. É que eu escuto e anoto, né? Sim. Aí, Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falar sobre o extrato que acabou de sair essa semana aí do concurso da Guarda Municipal de Gravataí. Concurso esse que já estava sendo aguardado, concurso esse que já definiu a banca, a Fundatec, baita banca, banca excelente, conheço muito a banca Fundatec, melhor que inclusive a banca anterior, que foi 2019, a Legale. A banca Fundatec, ela é uma banca mais objetiva. A banca Legale, ela acaba divagando muito, e isso acaba gerando muito recurso nas questões da banca Legale. A banca Fundatec já é diferente, ela tem um acesso um pouco melhor, tá? E isso acaba facilitando aí na resolução de questões. A gente se dá melhor com a banca Fundatec. Então, a gente vai tratar aí do que foi mencionado essa semana nesse extrato, né, divulgado aí pela Prefeitura de Gravataí e automaticamente replicado pela Fundatec, que vai ser a banca organizadora do concurso. Então, a gente vai trazer aí todas as preliminares, né, desse concurso e automaticamente, ao final, aí falar sobre a nossa mentoria, falar sobre o nosso intensivo, né, que é o principal objetivo, né, dessa nossa aula aí, né, dessa nossa live de hoje, tá? Então, deixa que eu já vou aqui mudar a apresentação. Agora a gente vai trazer aqui, ó, o que foi trazido nesse extrato aí, ó, né? O extrato da Fundatec, que foi a banca organizadora, foi a banca selecionada, né, para o concurso da GM de Gravataí. Então, serão chamados para a segunda fase. Pensa assim, né, o concurso ele se dá por várias fases. A segunda fase é o teste físico, é o TAF. Vão ser chamados para o TAF o número de 40, os 40 primeiros. Eu sempre costumo dizer que o concurso público ele tem validade de 4 anos, tá? É 2 anos podendo ser renovado por mais 2 e sempre renova. Dentro desses 4 anos, tu tem duas diferenças básicas. Tu tem os aprovados e os classificados. Os classificados são esses 40. Tá, mas 40 é pouco. Eu sei que é pouco. Poderia ser 100, poderia ser 150, que é um número ideal, mas eles, né, vão chamar 40 para a próxima fase. Só que esses 40, eles entram dentro da classificação, são as maiores notas. Só que tu tem uma média do concurso público que se tu não reprovar, automaticamente tu entra num cadastro reserva. Isso é importante por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul como um todo, aí não só as prefeituras, os municípios, mas o estado como um todo, a gente tem uma cultura aqui que o concurso, ele deixa esgotar todo o seu prazo de vigência, que são esses 4 anos. Então, o que acontece? Vão ser chamados 40 para o TAF. Ok. Desses 40, eles automaticamente eles vão ingressar, digamos que dos 40, 30 sejam aprovados, até o término de todas as fases. Esses 30 serão chamados, né, por ordem de classificação, para a atividade de guarda municipal. Mas aqueles que permanecem aprovados, eles permanecem num cadastro reserva. Havendo a necessidade, dentro do quadro da Guarda Municipal de Gravataí, havendo a necessidade deles, né, de ser reposto, digamos assim, o número
de guardas municipais, precisa de mais 5, precisa de mais 10, automaticamente se busca desta ordem de aprovação do concurso. Então, quando muitas vezes os alunos me perguntam, tá, professor, mas será que vale a pena? Porque são só 40 vagas. Sempre vale a pena, pessoal, sempre vale a pena pela experiência do concurso público. É óbvio que é um custo, né? Tem que pagar uma inscrição. Mas tu tem que já ir pegando toda a sistemática de como funciona a prova, né? O nervosismo, todo o cuidado que tu tem que ter pré-prova, o que tem que levar, quanto tempo tem que chegar de antecedência. Então, tudo isso é experiência que tu vai adquirindo até a tua tão sonhada aprovação. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, começa a fazer concurso e prova o quanto antes, por mais que tu não esteja preparado. Por quê? Porque é a caminhada que vai te dando a preparação. Então, não adianta eu ser um expert, eu saber tudo, mas aí eu não tenho prática em concurso, eu chego lá, me dá piriri, me dá nervosismo, e me dá branco, e eu não consigo fazer a prova. O que adianta ser inteligente? Entende? Então é isso. Então sempre vale a pena, porque queira ou não queira, tu fica num cadastro reserva lá. Segundo ponto, a questão da escolaridade. Importante, nível médio, tá? Nível médio, não é nível superior. Muita gente me pergunta, mas as guardas municipais hoje estão muitas com nível superior. Pessoal, isso é mais para Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda grande, 90% das guardas municipais são ensino médio. E outro ponto importante, não tem definição de idade, ou seja, não tem limite de idade. Então, eu tô com 40, eu tô com 50, pode fazer o concurso. Não tem problema, porque não há limite de idade, assim como, por exemplo, na Polícia Civil, também não tem limite de idade, tá? Então, isso é extremamente importante. Mas Santana do Livramento já limitou em 25 anos, Porto Alegre está limitando também em 25, Canoas, o último concurso limitou em 32, São Leopoldo da mesma forma, mas não são todas as guardas municipais que têm limite de idade. E Gravataí não tem limite. Então, isso é importante também. Outro ponto importante, pessoal, a questão da remuneração. Deixa eu autorizar a entrada de mais um aí. Velton, seja bem-vindo. Estamos falando aí do concurso. Outro ponto importante, a remuneração. A gente está falando de uma média, eu estava acompanhando aí essa semana aí, entrei no site da prefeitura, tem lá, né, o canal da transparência, onde a média está em torno de 5 mil reais. Mas existem, inclusive, guardas municipais que ganham acima dos 5 mil reais. Por quê? Porque a gente está falando aí de hora extra, a gente está falando de auxílios. Teve uma ordem de classificação, lá o guarda municipal estava ganhando 7 mil reais. Então, e outro ponto importante, quando a gente fala em salário, a gente pega a média, a gente sempre se baseia no último concurso. Não adianta eu querer me comparar com um cara que entrou em 2012, 2014, 2010, porque esse cara ele tem avanços na carreira, né? Então o salário dele... professor, mas a guarda municipal em Gravataí ganha 10 mil por mês. Tá, mas qual guarda municipal que tu pegou de referência? Então é isso. A gente sempre tem que se basear no último concurso. Quando foi o último concurso? 2019. Tá? O último concurso, então, tu vê a média salarial dos candidatos do último concurso. E essa média de salário está em torno de 5 mil reais. Então, é um bom salário, pessoal, tá? A questão das inscrições, não há uma previsão de forma imediata, mas há nos bastidores de 30 a 45 dias. Ou seja, a gente está com o tempo estourando para estudar, né? Por quê? De 30 a 45 dias para sair o edital, 2 meses para a prova. Então, a gente tem exatos 3 meses de estudo, tá? Se a gente for calcular, 3 meses. 3 meses dá para ver todo o edital? Olha, a gente consegue ver muita coisa do edital, mas de forma extremamente objetiva.
Tá? Então, outro ponto importante, né? Quando a gente fala de intensivo, principalmente para quem está iniciando agora, né? Como falamos isso, essa live ela vai ficar gravada e depois os alunos vão poder assistir. Né? Quando a gente fala de intensivo, a gente fala em metodologia reversa. O que é a metodologia reversa de estudo? Fábio, até que está chegando agora, né? A metodologia reversa é com base em questões. A gente vai ter aulas de resolução de questões, porque não há tempo hábil para a gente analisar todas as matérias do edital, né? Conseguir vencer todo esse conteúdo. Tá? Porque é humanamente impossível em 2, 3 meses vencer todo esse conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer questão. Questão, questão, questão. Tá? Não tem outra forma de estudar de forma intensiva. Né? Claro, se tu for fazer um plano anual, aí tu consegue analisar todos os itens do edital. Mas agora, a curto prazo, e esse é um grande, eu costumo dizer, e tento mudar, inclusive, essa cultura, né, dos nossos alunos, no sentido de, a galera, ela muitas vezes me procura quando sai o edital. Ah, saiu o edital, professor, agora eu vou estudar. Aí muitas vezes eu falo, infelizmente, agora não tem tempo. Não tem tempo de estudar toda a matéria em 2 meses, em 3 meses. Mas a gente pode fazer o possível para tentar, né, assimilar o máximo possível em resolução de questões, tá? Então, isso é o principal para nós, assim, em termos de estudo. Não existe a garantia, né? Que nem na semana passada, eu tive uma reunião com um aluno e o responsável por, né, tá contratando o plano, tá, né, adquirindo a questão da mentoria era a mãe dele. E a mãe dele me perguntou o seguinte: o senhor garante que ele vai passar? E eu fui sincero. Não, eu não garanto que ele vai passar. Eu vou entregar 50%. Os outros 50% é do aluno, é do estudo individual, né, de manter as metas, de conseguir progredir fase a fase aí no estudo. Então, pessoal, não existe receita mágica, não existe, né, fórmula de bolo pronto. Não, é dedicação, é estudo, e é assim que se dá a aprovação no concurso público. Né? A gente toma muitas vezes na cabeça, tem muitas aprovações até surgir a primeira aprovação. Eu sou um exemplo desse sentido. Minha primeira aprovação foi na Guarda Municipal de Caxias do Sul, né? Onde, depois de inúmeras tentativas, tentei várias vezes, tomei várias reprovações até ser aprovado no primeiro concurso. Então, fui aprovado em 3 concursos, né? Mas persistindo, continuando, tá? Então, ponto importante inicial, né? Tratando-se aí da questão da Guarda Municipal de Gravataí. Vamos a outro slide aqui de apresentação, que também é um ponto importante, a questão da prova física. A questão da prova física, a gente tem que, sim, se ater a essa... a questão física, pessoal, a gente não pode deixar para depois, tá? Para quem não está treinando, tem que começar a treinar. Quem quer concurso a nível polícia, a guarda municipal, que hoje é considerado uma polícia municipal também, tem que começar a se preparar fisicamente. Tá, professor, mas eu não tenho tempo, eu mal tenho tempo para estudar. Tu vai ter que conseguir achar um tempo para fazer atividade física. Tá, mas eu nunca treinei para concurso. Como é que eu me preparo para uma prova física? Vamos lá. Academia, tá ligado? Aquele plano de aula da academia de musculação? O que tu vai fazer? Tu vai entregar para o instrutor da academia de musculação o plano de meta do teste de aptidão física do teu concurso. Ó, eu tenho 2 meses, eu tenho 3 meses para fazer isso aqui. Tem como a gente ajustar aí dentro do plano? O instrutor da academia, ele vai conseguir fazer com os teus exercícios
para te chegar nesse objetivo. Então, e outra coisa, né? A questão da atividade física, ela não faz só bem para o teu concurso público, ela faz muito bem para a tua mente também. Então, principalmente nessa fase de muito estudo, muita teoria, muita prática de exercícios, a gente chega num momento de estafa mental. Nesse momento de estafa mental, de muito estudar, tu precisa ter uma forma, né, de simplesmente criar prazeres para o teu cérebro. E uma das formas é a atividade física. Por mais que tu diga, mas eu não gosto de treinar, nunca gostei. A atividade física é comprovada, ela melhora em todos os sentidos o corpo humano. Então, tu precisa da atividade física para complementar os estudos. Então, vai ser a forma que tu vai desopilar, vai ser a forma que tu vai oxigenar, vai ser a forma que tu vai te sentir melhor, inclusive, para estudar, por uma questão de saúde mesmo. Então, a gente tem que se preparar, né, na questão física também. Porque não só esse concurso da Guarda de Gravataí, mas todos os concursos na área policial demandam teste de aptidão física. Então, ó, serão convocados para a prova física os 40 primeiros. Os 40 primeiros já estão garantidos na próxima fase, né? Teste de corrida, teste de flexão de braço sobre o solo, o famoso apoio, e flexão de tronco abdominal. Vamos lá. Teste de corrida. No mínimo 2.400 mil metros, né? 2.400 metros em 12 minutos. Pessoal, para quem pratica atividade física, é tranquilo, tá? Eu, no meu auge aí dos quase 50 anos, eu faço 2.400 brincando ainda, pessoal. Porque eu pratico atividade física, eu faço a minha atividade regular e corro no mínimo uma vez na semana, né? Mas eu já corri muito mais. Eu já cheguei ao TAF do EB, que era 13.200 em 12. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas eu, com certeza, me garanto em 2.500 em 12. Por quê? Porque a prática da atividade te leva à naturalidade. Então, não é algo que eu faz 10 anos que eu não corro, agora eu vou começar a correr, e se eu tentar fazer 2.500, 2.400 em 12, na primeira semana eu vou me lesionar. Então, é isso que eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter uma consistência, eu tenho que começar devagarinho para quem não está fazendo nenhum tipo de atividade. Flexão de braço, da mesma forma. Eu tenho que fazer no mínimo 20 apoio. No mínimo 20 apoio. Né? Porque a gente está falando aqui em pontuação. 20 apoio para quem também pratica atividade é de boa. Né? Então, é tranquilo. Abdominal, a gente está falando aí no mínimo 30 abdominais em 1 minuto. 30 abdominais em 1 minuto. Também é de boa, pessoal. Qual abdominal? O remador. Não é aquele só de levantar a cabeça lá. Não, é o remador. Aquele que leva as mãos atrás da cabeça, ele estica, né? Até o sol. Fica em movimento de prancha e depois flexiona o joelho e passa os braços, né, até tocar o pé lá. Então, esse abdominal são no mínimo 30 abdominais em 1 minuto. Essa é a média dos concursos. Então, corrida de 12 minutos, 2.400, para os homens, tá? Importante a gente ressaltar. A mulher aí baixa para 2.000 metros. Teste de flexão de braço da mesma forma, no mínimo 20. Para as mulheres, é com o joelho no solo, então facilita um pouco, né? E a flexão abdominal da mesma forma. 30 homem, 20 mulher, em 1 minuto. Tá? Olha que bacana, não tem barra nesse teste. Tá, professor, mas eu sei que o Velton vai fazer agora domingo para a Polícia Federal. Lá o teste físico é outro teste físico. Lá, além da corrida, tu tem a barra. Além da barra, tu tem, muitas vezes, o teste de flexibilidade, que é o salto em distância. Esse é certo que tem na PRF. E tu tem o nado também. Porque é outra didática, né? Então,
Isso aí quanto à prova física. Então é importante já começar a se preparar desde agora. Não esperar, mas eu vou esperar ser aprovado na prova intelectual para ir fazer o teste físico, para me preparar fisicamente. Não vai rolar. Porque entre a prova intelectual e a prova física, muitas vezes não dá 30 dias. E tu não, para quem está sem praticar nenhum tipo de atividade, não consegue se preparar em 30 dias. Tá, professor, mas eu tô praticando atividade física regular, só não tô, né, no ritmo hard ainda. Ok, então ele já tem uma preparação. Ele não é aquela sangria desatada de ter que chegar nos índices mínimos ali para aprovação. Tá? Então, outro ponto importante aí do nosso concurso da GM de Gravataí. Vamos pegar mais um slide aqui para compartilhar com vocês. A questão da prova. Vamos lá, que aqui é o meu campo. Aqui vem o principal da mentoria. Aqui é o meu papel, pessoal. Tá? Como se dá a prova objetiva? A prova objetiva, ela se subdivide em matérias, né? E cada matéria tem um número mínimo de questões. Tá? Olha lá, ó. Lembrando, nível médio, nós temos 16 questões de língua portuguesa, 8 questões de matemática, 8 questões de informática, 8 questões de legislação municipal e 20 questões de conhecimentos específicos. O que é o conhecimento específico? Noções de direito. Tá? Então, toda essa parte aí é comigo, né? Literalmente. As aulas, a gente agora, para ficar bem claro, desculpa, para ficar bem claro quanto à nossa mentoria, o nosso preparatório. O que serão as nossas aulas ao vivo? Legislação municipal e conhecimentos específicos. Essas aulas serão comigo, ao vivo, no mínimo uma vez por semana. Então, a gente vai vencer todo o conteúdo de legislação municipal, a lei municipal do município de Gravataí, né, a lei do município de Gravataí, e as possíveis questões da prova. E o que eu já fiz? Eu já baixei muita questão do último concurso, inclusive, de 2019, para a gente se basear como, né, eles costumam cobrar essas questões de legislação municipal. A gente já tem um modelo que não muda muito de um padrão aí geral das guardas municipais, mas a gente vai falar muito sobre isso em aula, tá? Língua portuguesa, matemática e informática, todo o conteúdo está disponível dentro da plataforma. Então, o que vai ter lá dentro da plataforma? Tanto o material em PDF, quanto as videoaulas. Já criei um módulo exclusivo para a GM de Gravataí. Língua portuguesa, atualizada, toda a literatura, né, da língua portuguesa, as questões de informática da mesma forma, e de matemática. Então, a gente não fica desamparado. Por mais que as aulas ao vivo sejam de legislação municipal e conhecimentos específicos, tu tem toda a matéria do concurso. Tu não vai ficar desamparado em língua portuguesa, nem em matemática, nem em informática. Por quê? Porque dentro da plataforma, onde o login é exclusivo, tu tem login e senha para te acessar a hora que tu quiser, e lá dentro vai ter as tuas metas diárias. Hoje tu tem que estudar 2 horas de português, amanhã tu tem que estudar mais 1 hora de informática e outra de matemática. Na quinta, na sexta, então tu já tem uma sequência lógica, um plano de estudos montado, com base no último edital. Assim que sair o edital, a gente atualiza. Então, tu vai ter lá, o que eu tenho que estudar hoje? Hoje eu tenho que estudar a CRASE. Tu vai ter o material em PDF e o vídeo aula sobre CRASE. Amanhã eu tenho que estudar informática. O que eu tenho que estudar informática? Excel. Tu vai ter o material em PDF de Excel e um vídeo aula sobre a aula de Excel voltada para concurso. Então, tu não fica desamparado. E a grande vantagem da plataforma, tu pode assistir quando tu quiser. Tu não fica limitado àquela aula. Nós temos aula na quinta-feira. Nós temos aula na terça-feira. Então, na terça-feira, o que vai ser a nossa aula? Resolução de questões comentadas. Então, o que
geralmente faço? Eu passo para vocês tarefas, para já entender, tarefas na semana anterior, onde eu passo lá 50 questões, por exemplo, de legislação municipal. Tu vai ter uma semana para estudar essas 50 questões. Dentro daí, na aula, a gente vai corrigir o máximo de questões possível e também comentar cada uma delas. Ó, qual é o ponto que costuma cair mais na prova? Tá aqui. Então, a gente comenta com base nas questões. É na prática mesmo. Tá? Banca Fundatec. 5 alternativas, né? Geralmente A, B, C, D e E, onde tem uma alternativa somente correta, né? Tempo de prova, 3 horas e 30 minutos. Aqui já está contado também o tempo para passar para a grade de resposta. Tá? Então, 3 horas e 30 minutos. A gente fala muito sobre isso em aula. A gente vai ter que reservar no mínimo 5 minutos para o caderno de respostas. O ideal é de 10 a 15, né? Mas muita gente não consegue ter esse tempo. Então, a gente tem que ter no mínimo 5 minutos. O que isso quer dizer? 3 horas e 25 minutos. O ideal é 3 horas e 20 minutos para tudo que está fazendo. Ah, mas eu não terminei de responder ainda as questões. Para tudo que está fazendo e vai para o caderno de resposta. Pior coisa que tem é tu não conseguir preencher, e já aconteceu, e já havia acontecido com o candidato, de não conseguir terminar de preencher o caderno de resposta. Porque quando fechou as 3 horas e 30 minutos, eles recolhem a prova. Acabou. Ah, mas eu não terminei de preencher ainda. E nem vai mais, porque eles recolhem. Então, chegou ali 10 minutos, no mínimo 5 minutos, para o término do tempo, para tudo que está fazendo e vai para a grade de resposta. Nem que tenha que chutar, né, na parte final ali. Gabarito preliminar em até 24 horas após a prova. Né? Então, esses são os principais pontos aí relacionados à nossa Guarda Municipal de Gravataí, pessoal. Deixa eu voltar o slide inicial aqui. Né? Agora eu vou... Podem abrir o microfone, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu vou explicar um pouco mais aí para a gente fechar sobre as questões aí envolvendo a mentoria, como vai se dar esse nosso intensivo aí. Pode abrir o microfone. Se quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Fique à vontade. Lembrando que isso aqui é um extrato do edital. O edital ainda não saiu. Então, as aulas iniciam na semana que vem. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter aí, se for 45 dias para o edital, a gente vai ter aí um mês a mais. Né? Porque saiu na semana passada. Então, a gente vai ter de 2 a 3 meses de estudo. Já botei no papel, isso dá em torno de 120 horas de estudo. Tá? 120 horas a gente consegue ver todo o edital de forma intensiva. De forma intensiva a gente consegue. Tá? E daí a tua intenção é ser bem objetivo, né? Daí no ponto. Exato. No ponto. Porque, de novo, a gente não tem tempo, né, Fabiano? Sim. Eu... Sim. Isso. A gente não tem tempo para estudar todo o edital. Claro. Diferente de um curso, como a gente falou, diferente de uma preparação anual, por exemplo. Sim, sim. Professor, eu quero fazer o concurso da Polícia Civil. Ou eu quero fazer o concurso da Polícia Federal. Mas eu quero fazer e estudar todo o edital. A gente precisa de, no mínimo 6 meses para isso. No mínimo. É muita porque coisa. É muito conteúdo, é muita matéria. Né? E outra coisa, a gente não consegue estudar todos os dias. A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem filhos. A gente não consegue estudar todos os dias. Mas tu tem que reservar, aí eu falo de forma por experiência. Por mais que eu não consiga ter uma aula com o professor diariamente, tu tem que reservar no mínimo 30 minutos do teu dia para estudar em algum momento. Que seja no intervalo, que seja antes de dormir, que seja levantar um pouquinho mais cedo para estudar. Sim. Entendeu?
Por quê? Porque tu precisa, para obter essa consistência no concurso, para obter essa aprovação. Porque, como eu sempre falo, pessoal, e eu tenho exemplos diários, né? Agora, essa semana, eu tive um exemplo aí de um dos nossos alunos que foi aprovado no concurso da Brigada, né? Esse aluno, ele já vem há mais de um ano comigo. E a gente vem semanalmente. Aquele que fez para capitão, já é afastado um tempo. Aquele que fez para capitão? Não de capitão, para soldado. Ah. Para soldado, ele foi aprovado. E era a última oportunidade dele, porque ele tá fechando 25 anos. Então é o último concurso que ele tinha para fazer. E esse mesmo aluno, que a gente já está quase há 2 anos junto, ele passou na Guarda Municipal lá no Paraná. Mas o sonho dele era a Brigada. E a gente já vinha estudando. E aí, eu sempre falei para ele, como eu sempre falo para vocês, não é o mais inteligente, é o mais esforçado. É aquele que faz todo dia um pouquinho. Concordo. Galera, eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Eu nunca fui. Mas tu pode ter certeza, eu sempre fui um cara dedicado. Sempre fui um cara disciplinado. Se eu tenho uma meta, eu vou lá e faço. Todo dia um pouquinho. Porque é isso, a vida é sobre isso. É consistência. Né? Então, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivo. O que tu quer? Não, eu quero realmente aquele concurso. Então, vamos trabalhar para isso. Como? De forma inteligente. Tu não precisa chegar para mim e falar, como muitos fazem, né? Professor, eu consigo estudar 4 horas por dia. Eu não quero isso. Eu não quero. Porque é o cavalo paraguaio, tu vai durar uns 30 dias. E depois, aqui não vai aguentar. Entendeu? Uhum. Mesmo que tu me diga, mas eu não trabalho, eu estou desempregado. Mas tu precisa de outras ferramentas, como a gente deu o exemplo da atividade física, para oxigenar, para te manter feliz internamente. Porque senão tu enlouquece. E a vida do concurseiro é exatamente isso. Tu tem que criar técnicas para não enlouquecer, senão tu fica louco e tu desiste no meio do caminho. Se tu estudar 4 horas por dia, teu cérebro não consegue assimilar tudo. Tu vai assimilar 1h30, 2 no máximo. É isso aí. Isso. Esse é o plano. Então, eu quero que vocês estudem 30 ou 1 hora e que vocês assimilem 30 ou 1 hora. Eu não quero que vocês me digam, não, professor, mas eu consigo estudar 4. Mas tu não vai assimilar as 4. Entendeu? O cérebro não consegue? Tu tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Ah, professor, eu consigo estudar 30 minutos no meu intervalo. Eu tenho 1 hora de intervalo. 30 minutos eu como, 30 minutos eu estudo. Porque foi sempre isso que eu fiz. Eu trabalhei 7 anos como vigilante. Eu já falei isso para vocês. 7 anos como VIG. Eu comecei no pronto atendimento, pronta resposta. Depois eu fui para a Unicinos, fui para a Orgânica. E lá na Orgânica, os colegas me chamavam eu de louco. Não, tu é louco. Tu só passa estudando. Porque eu fazia exatamente isso. Era 30 minutos de intervalo. Tinha 1 hora, né? 30 minutos de intervalo de almoço e 30 minutos de estudo. É que eu sou de uma outra época, onde eu tinha o papiro ainda. Não é como hoje. Tu abre um celular, tem o YouTube. Não existia isso. Sim, é tudo papiro. Eu vivia em resumo e biblioteca. Era assim. Era 30 minutos comendo e os outros 30 minutos na biblioteca. Às vezes era 15 minutos comendo e 45 na biblioteca. Por quê? Porque eu coloquei uma meta. Qual era a minha meta? Era estudar. Era me formar, terminar o 3º grau, o ensino superior. E eu fui trabalhar dentro da instituição de ensino superior. E aí, o que eu tinha na instituição de ensino superior? Eu tinha os estudos à minha disposição, uma biblioteca na minha disposição, no meu trabalho. Academia, da mesma forma. Eu podia treinar 1 hora. Às vezes eu treinava 30, 45 minutos e 15 minutos eu ficava estudando. Porque era uma obsessão, pessoal. Eu queria mudar essa história. Eu queria sair daquela pobreza que era, né? Literalmente a minha base, a minha família. E a única forma é estudando. Né? Então, que nem eu falo, não é demérito quando tu chega para mim e fala, mas eu não consigo estudar. Não é isso, eu sei, mas é uma questão de planejamento, a gente tem que se organizar.
A gente tem que moldar a nossa vida para isso, né? Porque tu tem que ter lazer, tu tem que ter família, tu tem que dar atenção para os filhos, para a esposa, porque isso não vai mudar. Mas, de novo, se tu conseguir te organizar em 30 minutos diário, cara, tu pode ter certeza que em curto prazo, se tu te dedicar, tu vai aprovar. Aí, outra coisa, eu vou te incomodar, cara, porque vai ser meu primeiro concurso. Mas a função da mentoria é essa, Fábio. A minha atribuição, o Velton tá aí, o Romualdo também, da mesma forma, podem confirmar o que eu estou dizendo. Toda semana eu mando mensagem, tá? E aí, como é que tá? Uhum. Porque é isso. Como é que tá os estudos? Tá conseguindo estudar? Tá conseguindo ler? Tá conseguindo ver as aulas? Quando não participa da aula, tá? E aí, por que não veio na semana passada? Porque a gente tem que fazer isso, né? Essa é a função da mentoria. Porque senão era, de novo, era muito fácil. Vende um curso para vocês, entrega todas as videoaulas, isso é o que tem aí fora. E bastante. E bastante. Então, aí é muito mais difícil, porque vai dessa disciplina que eu falei. Então, a ideia, quando a gente criou a mentoria, era justamente essa, ter esse diferencial, né? Porque muitos alunos me falam, professor, eu não consigo estudar sem a pressão, tu tem que estar me pressionando o tempo todo. E a minha atribuição é essa. Sim. Tem gente que trabalha, tem gente que consegue assimilar de algum jeito, né? Nem todo mundo é igual. Exato. Todo mundo é igual. Tá bom, galera? Mais alguma dúvida? Não. Uma sim. Eu não me lembro se tu tinha falado se tem aula presencial. Não, né? Não, a aula é online. A aula é online. É exatamente essa aula que a gente está tendo agora. Pelo mesmo Meet, a gente tem uma aula, um encontro por semana. Na reta final, a gente vai tentar aumentar esse número de encontros aí, mas em regra é um encontro por semana, com um horário marcado. Né? E aí, se não pode assistir a aula, eu disponibilizo a aula no grupo depois. Eu me esqueci de te mandar o e-mail. Eu estava lendo as mensagens hoje. Eu vou te mandar. Manda lá, manda o e-mail. E o resto do nosso acordo nós vamos conversando. Tá bom. Positivo? Tranquilo. Da minha parte é isso. Pra mim tá tudo certo agora. Velton, Romualdo, tranquilo? Mais um concurso saindo, né, galera? Lembrando também que além da GM de Gravataí, previsão, ontem saiu já as definições ali do TJ, outro concurso importante, TJ nível médio, para trabalhar no Tribunal de Justiça, previsão podendo chegar até 3.000 vagas. Então é um concurso que a gente tem, eu sempre falo, a carreira jurídica, concurso carreira jurídica, é a melhor carreira que tem. Porque é os melhores salários, as melhores atribuições. Mas precisa de nível superior? Não, é nível médio, porque tu tem o técnico e tu tem um analista. O que faz essa carreira? Trabalha dentro dos tribunais. Administrativo. Trabalho administrativo. Lidar com processo, né? Mas eu quero ser policial. Ok, mas é mais uma possibilidade. Tá? Bem como também está para sair nos próximos dias aí PRF, tanto a gente, mas aí exige nível superior, quanto a administrativo, assim como saiu a da Polícia Federal. Vai sair o administrativo também. Para trabalhar onde? Na superintendência, ali na Avenida dos Estados. Tá bom? Tem Cachoeirinha e Sapucaia ainda também, né? Também para sair. Sapucaia tá uma novela, cara. Tá uma novela porque esse concurso foi adiado. Ele já deveria ter retornado e as questões políticas não desenrolam, né? Cachoeirinha. Mas vai sair sim. E automaticamente, se tu tá estudando para Gravataí, depois a gente só muda a lei orgânica. Então essa é a dica, Fábio. Tu começou a estudar, depois tu só muda o específico. A lei orgânica de Gravataí é uma, a lei orgânica de Sapucaia é outra, de Cachoeirinha é outra, mas a regra geral é a mesma, porque elas se copiam. Sim, a maioria dos concursos, vamos dizer assim, para a guarda é uma base, né? Exato. Muda a legislação da cidade.
Então, se tu já está estudando, para quem já está, é extremamente melhor, porque tu só vai adaptando depois. E tu já tem uma base. Né? Eu vou me enfiar de cabeça, né? Para conseguir. Se eu não conseguir, nem tu falou, é um aprendizado. É um aprendizado, é um aprendizado. Velton vai ter um baita de um aprendizado domingo, né? Vai, verdade. Jefferson. Já sabe onde é que tu vai fazer a prova? Oi? Já sabe onde é que vai fazer a prova? Vai fazer para delegado, né? Não sei onde é que vai ser. Tu não sabe o teu ainda? Não, eu não vou fazer. No fim, eu não me inscrevi. Ah, tá. Não vou É na fazer. PUC. Tô esperando para delegado aqui. As provas é na PUC. Na PUC, né? Cara, vai com fé, vai com tudo. Estudou o que foi estudado, né? Não te cobra demais, porque, como a gente bem falou, é uma banca extremamente complicada. Lembra? Cada erro elimina um acerto, então não dá para chutar, né? Mas vai com tudo e vai ser um baita de um aprendizado para ti para os próximos concursos também. Tá bom, pessoal? A gente vai finalizando aqui, porque na sequência eu tenho uma outra aula que a gente vai entrar daqui a pouco, aí da mentoria do intensivo ainda que a gente está tendo aí na finaleira do outro concurso. Positivo. Tá bem? Um abraço, vamos falando. Tá? Fiquem com Deus. Bom fim de semana, velho. Igualmente. Abraço. Feito, Velton. Feito.